Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até 13h. Você pode curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número aqui em São Paulo, 11 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quinta-feira, né, pessoal? Mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então vamos lá ao nosso time de hoje, vamos escalar aqui um por um. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos, promotor de justiça no Maranhão, associado do MPD. O promotor Paulo Roberto é professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. Tudo bem, promotor? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado aí. Também com a gente, Misma de Paula, economista, coordenadora de Integridade e Gestão de Riscos da Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ela está em Belo Horizonte. Tudo bem, Misma? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Mauro. Prazer estar aqui com vocês. Seguindo aqui com a apresentação dos demais convidados, Ângelo Calori, mentor, executivo, professor, palestrante de ética e governança corporativa. Tudo bem, Ângelo? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, obrigado. Queria agradecer ao Ministério Público Democrático e ao programa Gente que Fala pelo convite, e é um prazer também estar aqui com você, Mauro, e os colegas de bancada. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado sempre pela colaboração com a gente. E ainda o Marcos Martins, administrador, gestor empresarial e psicólogo. Ele é sócio fundador e diretor da consultoria Martins de Gestão Empresarial. Tudo bem, Marcos Martins? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Gente que Fala. 12:02, pessoal, vamos ao nosso primeiro assunto desta edição, para análise e debate aqui de vocês, o caso do médico anestesista Giovanni Quintela, que foi preso em flagrante por estupro de vulnerável no último domingo, durante o plantão no Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Ao receber voz de prisão, o médico se mostrou surpreso ao saber que havia sido feita uma gravação. E aí ele perguntou: há um vídeo antes de ser levado, usando ainda o uniforme lá da unidade do centro, onde ele fazia lá os trabalhos dele. Enfim, integrantes da equipe que o anestesista integrava gravaram com o celular escondido o crime cometido quando a vítima, uma gestante, passava por uma cesariana. Promotor Paulo Roberto, a Polícia Civil investiga se o médico Giovanni Quintela pode responder por outros crimes, além de estupro de vulnerável. O que pode acontecer? Como é que isso pode se desenrolar? Quais são os outros crimes possíveis aí nesse caso? Veja bem, é um caso que estarreceu toda a sociedade brasileira. Por óbvio, a percepção que temos que isso não é algo corriqueiro na sociedade. Não é possível que um profissional da medicina, supostamente qualificado, venha a ter esse tipo de conduta com muita frequência. Eu falo os grandes contingentes ou o contingente significativo de médicos que temos na sociedade. Acho que a primeira coisa que nós devemos colocar sob análise é que isso é uma exceção de uma categoria profissional, é uma exceção estarrecedora, mas é uma exceção gravíssima e que deve estar submetida ao escrutínio rigoroso, não somente do sistema de justiça, como também da própria sociedade. Obviamente, essa conduta ela tem muito a ver com uma discussão que vem sendo desenvolvida não somente no âmbito do sistema de justiça, mas como também da academia, sobre a violência obstétrica, a necessidade realmente
das mães serem acompanhadas durante esse processo em que elas vêm dar à luz por uma outra pessoa, não somente para criar uma situação de conforto, não estar somente lidando com profissionais desconhecidos, como também para garantir a essa mãe, obviamente, segurança. Para além desse crime cometido e já aí identificado e catalogado pelos profissionais aí da investigação e da polícia, por óbvio, ele está enquadrado em infrações de ordem disciplinar que vão, obviamente, impor a ele a impossibilidade de vir a exercer essa atividade na medicina. Crimes outros cometidos, isso vai depender justamente do acesso ou da confirmação, porque nós não tivemos acesso a todos esses dados, quantas pessoas foram eventualmente abusadas por ele, em que situações. Eu tomei conhecimento que um vídeo teria sido divulgado, mas eu não tive acesso a esse vídeo, esses dias eu não tenho tido tempo efetivamente para acompanhar esse noticiário com digamos, a frequência e a necessidade que esse caso requer, mas o que eu posso dizer é que, em relação a essa situação, nós temos de verificar quantas pacientes sofreram esse tipo de abuso, que para cada um dos abusos sofridos, obviamente, ele terá de ser apenado por essa violência praticada contra cada uma dessas mulheres. E verificar se esse tipo de comportamento se restringiu apenas a essa conduta que foi aí divulgada por meio de um vídeo que eu tomei conhecimento só por ouvir falar por meio de uma emissora. Então, não dá para dizer quantos outros delitos, neste momento, ele poderá ser enquadrado, porque aí eu tenho muita preocupação de ter qualquer discurso que venha a ser associado ao sensacionalismo. É um caso excepcional que merece punição, obviamente, contudo, nós temos de ter acesso aos dados concretos ante qualquer posicionamento. Isso, inclusive, tem sido uma exigência do próprio Conselho Nacional do Ministério Público e posicionamentos dos membros do Ministério Público que venham acarretar danos, inclusive essas pessoas que são autoras de crime, têm causado transtornos aos próprios membros do Ministério Público. Agora, vamos sair do caso exatamente, que o senhor ampliou aí para a questão da violência obstétrica, que é uma realidade no Brasil. É importante que a gente ressalte isso aqui. Quais são os direitos das mulheres em caso de violência obstétrica, que acontece aí nos consultórios? A gente tem muitas notificações de abusos desse tipo. Pois bem, isso aí, na realidade, é algo que nos preocupa, porque envolve a questão do direito à saúde numa perspectiva mais ampla, da garantia da integridade e o bom tratamento que deve ser oferecido a todas as pessoas. A medicina é uma área que exige cuidados bem acentuados por conta de problemas decorrentes dos procedimentos, eventuais imperícias, eventuais negligências e também comportamentos profissionais que não são enquadrados dentro dos protocolos que são disciplinados pelos próprios conselhos, falando no âmbito de Brasil, pelo próprio Conselho de Medicina no âmbito nacional e pelos conselhos regionais. Os procedimentos são sempre no sentido de enquadrar este comportamento, dependendo dos danos, não somente numa perspectiva de âmbito criminal, mas especialmente numa perspectiva indenizatória, como elemento mais importante para ou intimidar um profissional que queira ter esse comportamento ou mesmo retirar esse tipo de profissional do mercado. Agora, uma coisa é muito importante, nós devemos sempre observar que depois da expansão das mídias sociais, das tecnologias, algumas informações
e alguns tipos de procedimentos e comportamentos de determinadas pessoas, de determinados cidadãos, que muitas vezes acabam por destruir carreiras e destruir profissões. Todas essas situações, se efetivamente constatadas, merecem uma punição, não somente no âmbito penal, como houve um caso famoso de grande repercussão que aconteceu com um médico aí em São Paulo, um senhor já idoso, que fazia inseminação tal, que chamou a atenção de toda a sociedade brasileira para esse Dr. Roger Abdelmaci. Exatamente, para esse tipo de comportamento. Contudo, nós devemos ter muita atenção, porque as pessoas se utilizam dessa informação, que é muito relevante, que é muito importante, de reagir diante de profissionais não qualificados e não éticos e com comportamentos completamente inadequados, mas também se aproveitando da situação para destruir determinadas carreiras e determinadas profissões. Tudo isso deve ser muito ponderado. Nós vivemos um momento em que as pessoas se utilizam também de situações dessa natureza para destruir profissionais. E eu observo isso em alguns momentos. Misma de Paula, o que esse episódio nos revela, hein? Pois é, Mauro. É triste, né? Um episódio muito triste. Eu até conversei com você ontem, não quis tomar muita ciência do caso, porque é bem chocante. Mas fato é que não é novo, né? Essas atrocidades no meio da humanidade, elas ocorrem. E eu acho que o que bem disse aí o doutor Paulo, a mídia, ela reforça muito isso, né? Inclusive, ela traz para a gente como se hoje fosse novidade, né? Porque hoje a informação ela chega muito rápido. Então, com certeza, casos desses já deveriam ocorrer, mas né, não chegavam até nós. Então, a mídia traz isso. E, por outro lado, você tem aí o que ele também colocou, o tribunal midiático, né? Então, as pessoas julgam aí com seus valores, com seus princípios, e às vezes não tomam conhecimento a fundo do que é, e aí causa um certo tipo de revolta, traz certo tipo de insegurança, né? Então, agora, certamente, uma mulher grávida hoje, ela vai pensar nesse caso antes de ir para fazer um parto, e aí ela já vai com insegurança, né? E não quer dizer que todos os anestesistas têm um comportamento como esse. Mas eu acho o seguinte também, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Se gravaram esse vídeo, certamente já estavam preparados para criar esse momento. Ou seja, suponho eu, claro que não é, né, é suposição minha, que já deveriam ter ocorrido outros fatos com esse mesmo profissional. Sim, se supor, se alguém se preparou para gravar, é porque vamos gravar, porque agora a gente precisa de uma prova. Exatamente, vamos provável ter botar, ocorrido. né? Sim. E aí eu entendo o seguinte, esse encorajamento aí que eu acho que deveria despertar, e não a rebeldia, sabe? Esse caso deveria despertar em nós, em todos nós, essa questão da coragem de expor. Porque eu, como mulher, minhas amigas, eu tenho amigas que foram abusadas e as amigas das amigas também foram abusadas. Então, assim, toda mulher tem uma amiga que foi abusada. Mas nem todas têm coragem de expor, né? Então, assim, é muito complexo isso, você expor essa situação, é muito complexo, porque você se expõe também. E muitas vezes a pessoa a qual você vai expor, ela tem nela um título, tem nela uma certa posição social que não é a mesma da pessoa que foi abusada. Então, assim, ela se esconde atrás daquilo ali e ela põe até em jogo a veracidade. Se você não tem provas, se você não tem como, né, se você não tem um vídeo, e aí, como é que você faz? A sua palavra contra uma pessoa socialmente ou hierarquicamente, né, numa condição mais de relevância do que a sua. Então, eu acho que esse caso deveria trazer a nós essa questão, ao invés de rebeldia, ao invés de, né, de punir, de pensar nisso, né, trazer mais um senso de justiça, no sentido de realmente expor, né, e encorajamento. Encorajamento. Acho que essa é a palavra. É claro que nós desejamos justiça, né, porque tem que ser feita. Ângelo, esse ponto levantado pela mesma é muito importante, a questão do encorajamento, e mesmo após tudo isso, gravação que comprova os atos dele, o crime cometido, enfim, certamente outras mulheres que possam ter sido vítimas dele terão dificuldade de encontrar esse encorajamento, mesmo com tudo isso. Imagina quando não há uma situação como essa de repercussão, para esse encorajamento surgir e a pessoa vir à tona e fazer a sua denúncia, né?
Eu imagino, a gente minimamente, não é nem possível tentar, né, como homem, se colocar na posição de uma das mulheres, de uma maneira geral, porque isso, então eu peço a licença para isso, né, lugar, espaço de fala, mas é cada vez mais comum. O doutor Paulo constatou aí a questão, né, da violência obstétrica, ampliando, a doutora Misma relacionando a questão do abuso mais corriqueiro, e eu trago uma coisa que eu vi acontecendo recentemente aqui, metrô de São Paulo, eu estava no vagão, comecei a ouvir um burburinho, uma mulher que eu entendi supostamente tinha sido abusada ali no vagão, mais do que abusada, foi violentada verbalmente, porque o senhor, sem máscara, começando a gritar com ela, começou a ofendê-la de gênero, chamando-a de, palavras dele, sapatão, né? E aí, quando eu vi isso, peguei o celular para gravar, para ver se ele parava. Pelo contrário, isso virou uma agressão a mim. Eu tive que sair correndo do vagão, ele me chutando, eu chamando a segurança do metrô. Isso no metrô, no dia a dia. Eu tenho uma filha e a escola é 2 quadras daqui. Hora ou outra, ela reclama, pai, hoje, uma menina de 13 anos. Pai, hoje eu estava vindo aqui no caminho, assoviaram, chamaram isso, aquilo. Então, as mulheres são diariamente, verbalmente, ou pior, violentadas. Então, a gente tem que se revoltar, sim, um pouco com isso, muito, né? Porque isso tem que mudar, né? Então, não é tão excepcional assim. Espero que seja na área da saúde, quando a gente entrega a nossa vida, né, aos cuidados de um profissional. E é lógico que também concordo com o doutor Paulo, com o cuidado na análise e na investigação desse caso. E de qualquer caso dessa natureza, né? Minha experiência de mais de 17 anos de canal de denúncias, tudo, eu já ouvi todo tipo de reviravolta e de situações. Então, o cuidado é sempre necessário. Mas, nesse caso, em particular do anestesista, o que me pareceu é que ele, com muita consciência e muita confiança em fazer, ele preparava o ambiente, né, para isso. Então, era uma coisa pensada. E quando pego, ainda questiona. Há algum vídeo, ou seja, há alguma prova, né? Ele tinha ciência disso. E para os colegas fazerem isso e conseguirem preparar um ambiente, significa que realmente parecia ser uma coisa reiterada, né? Então, temos como sociedade um cuidado bastante grande, um olhar bastante grande que a gente tem que tomar em relação a isso. Tem que acabar, né? Marcos Martins, o Ângelo relatou aí o que ocorre no dia a dia, deu esse exemplo que ele vivenciou dentro do vagão do metrô, agora, e o que a gente ontem abordou, o que a gente espera? Que esse caso do médico anestesista seja algo de fato isolado, porque nós temos, na relação médico-paciente, uma confiança, isso tem que trazer o profissional tem que trazer uma credibilidade para todos nós, em qualquer situação, e a gente não pode ter isso abalado dessa forma, né? Então, é isso também que está em jogo, e a gente torce para que realmente seja uma excepcionalidade, um caso isolado a ser tratado e punido exemplarmente. É verdade, é verdade. Gostaria de lembrar, né, os cuidados que temos que ter nessas horas, quer dizer, não passar para o grupo de anestesistas como um todo, é um caso isolado, é uma pessoa, e essa uma pessoa precisa ser julgada e punida, né? Isso é um fato que a justiça vai lidar. Agora, além disso, essa relação médico-paciente ela é extremamente importante. Essa confiança é extremamente necessária e precisa ser mantido por todos os outros médicos, né? Um fato que eu acho que a gente poderia colocar aí como importante nessa balança de emoções aí é que foi no hospital público, né? Quem é o responsável por esse médico? Além da justiça, quem vai mandar ele embora, no mínimo,
quem é que vai fazer com que ele não tenha novas oportunidades, pelo menos dentro de um hospital público? Eu acho que isso é uma questão também que a gente tem que ser pensada, né? Obviamente, não vamos punir antes da hora, vamos passar por todo o julgamento necessário. Eu acho que as provas são bastante fortes, né? Não tem como refutar, não tem como não ser um fato a ser punido, mas além da justiça comum, além do CRM, que deve punir esse médico, retirando, né, essa certificação dele, eu quero lembrar que é um hospital público. Porque se fosse um hospital privado, rapidamente teríamos uma solução para isso. Agora, é capaz desse indivíduo ficar lá como um funcionário público e ter a oportunidade de expor outras mulheres a isso. Ele está preso, foi preso em flagrante, depois a prisão foi convertida para preventiva, está lá em Bangu 8, no Rio de Janeiro, e vamos esperar que assim seja, que ele passe a responder já pelos seus atos desta forma e aguarde o seu julgamento. Essa é a nossa expectativa. Vamos seguir lembrando, aqui Mauro, desculpe, se for o caso de condenação, acredito que ele perca a licença, né? Então, nem em público, nem em privado, ele conseguiria, sendo condenado, eu acho que o Conselho de Medicina deveria tirar a licença dele. Independentemente de uma eventual condenação penal, o próprio Conselho de Medicina, diante de todos esses elementos, pode simplesmente retirá-lo dos quadros de médico. Ele não vai poder mais exercer a profissão. Não há necessidade de que ele venha a ser condenado numa esfera penal, que, pelo visto, será com esses elementos trazidos e com a própria suposição, é algo que vai ter de ser provado posteriormente. Eles recolheram material para constatar se há esperma em determinada gaze ou algodão. Eles também houve alguma informação acerca de uma sedação excessiva. Isso tudo precisará ser comprovado, porque isso também produzirá outras implicações. Não foi apenas um meio para realizar esse crime, no qual inicialmente há uma possibilidade de enquadramento. Outros podem vir a ser configurados por conta desse comportamento. Por isso que eu sou muito cauteloso. Eu não posso me posicionar ainda, porque eu não sei se essas coisas serão confirmadas ou não. Isso é muito delicado. Tem um detalhe também, né? Só para fechar aqui um detalhe. Tendo ele a CRM dele cassado ou não, ele já se condenou, né? Porque é impossível que alguma clínica, algum hospital vá contratar esse cara, né? Porque anestesista, ele não tem uma clínica de anestesia, né? Então, ele precisa trabalhar para alguém. Eu acredito aí que... acho que nunca mais, né? Sim, mas esse é um castigo mínimo. Uma pessoa dessa merece um plus em se confirmando esse tipo de comportamento, né? Vamos seguir aqui para o próximo assunto do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Esse é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para o dia 3 de agosto o julgamento que vai definir se as alterações na Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas retroativamente ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento e aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa. Para o advogado Dr. Alden Johnston, em artigo publicado no site J, não se sabe quanto tempo vai levar para que o tema seja julgado, e muito menos qual será a decisão do Supremo, mas, analisando-se o que já restou decidido por nossa Corte Constitucional, na palavra do Dr. Alden Johnston, especula-se que o órgão julgará a medida como constitucional. Ângelo Calori, você vai com a opinião do advogado Alden Johnston? O Supremo deve julgar a nova lei de improbidade administrativa como inconstitucional? Essa lei aboliu algumas espécies de atos de improbidade e extinguiu a modalidade culposa de improbidade. Na minha visão, mais do que a questão do direito, né, temos especialistas aqui para isso, é o que eu sempre olhei como executivo de governança corporativa, além do legal, tem o moral, né? Ainda que seja, que tenha, né,
argumentos legais para considerar constitucional essa situação, ela não é legal, né? Não é moral. O que dirá, então, considerar que o que se considera como atos culposos, está lá no site, né, público, imprudência, imperícia e negligência. Então, tudo bem ser negligente com o erário público, né? Parece que é essa a mensagem que dá, e o que é pior, e aí é eticamente questionável, é colocar isso retroativamente, né? Protegendo o interesse de algumas pessoas, né? Então, e que legislam em relação a seus próprios interesses. Então, ainda que seja legal, não é moral. Pois é, promotor Paulo Ramos, esse aspecto da retroatividade é o que a gente vai tratar agora, porque é o próximo passo, é o que o Supremo vai analisar. Mas, num primeiro momento, no ano passado, né, quando a lei entrou em vigor, o assunto aqui era o afrouxamento, né, da lei de improbidade administrativa com essa extinção da modalidade culposa de improbidade. Né? A questão é o contexto em que essa modificação legislativa aconteceu. Foi um contexto bastante infeliz, porque o Supremo Tribunal Federal ele tem dado péssimas lições à sociedade brasileira. O comportamento do Supremo Tribunal Federal, por meio dos atores que hoje tomam assento nas cadeiras, tem contribuído para um descrédito cada vez maior do sistema de justiça. O descrédito maior hoje do sistema de justiça é de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, dos atuais atores do Supremo Tribunal Federal, porque eles não conseguiram desenvolver uma ideia de segurança jurídica. Um dos principais patrimônios de um sistema de justiça é a ideia de segurança. Você cometeu um crime, você é punido por aquele crime. Não importa quem cometeu aquele crime. No Brasil, há uma seletividade em relação a essa questão. Na medida em que há essa seletividade, há um descrédito. Então, tem-se no Brasil que as pessoas que não têm recursos são punidas. Elas são punidas de uma forma ou de outra. E já aquelas pessoas que têm muitos recursos ou têm muita influência, elas são sempre privilegiadas, seja por decisões favoráveis a elas, mesmo o sistema aparentemente dizendo que elas não teriam direito àquela decisão, ou mesmo pela inércia do sistema de justiça. O Supremo Tribunal Federal ele simplesmente destruiu com a ideia de segurança jurídica, porque ele próprio, ora, decidiu de uma forma e, alguns meses depois, ele decidiu de outra. Não para atender os interesses da sociedade, mas a imagem que passou foi para atender os interesses de determinado segmento político, determinado segmento econômico. Eu estou falando da imagem produzida por esse processo decisório na sociedade brasileira. A lei de improbidade administrativa, eu atuei várias vezes, utilizei várias vezes a lei para entrar com ações de improbidade e tal. As ações de improbidade, em geral, promovidas principalmente pelo Ministério Público, porque o Ministério Público toma a frente desse processo, elas são ações que demoram muito no sistema de justiça, principalmente porque elas incidem em comportamentos dos gestores públicos e principalmente aqueles gestores mais influentes. Elas não andam. E não andam, não é somente em São Luís, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, no Brasil inteiro. Elas raramente chegam ao final. Então, a lei de improbidade administrativa, apesar de todo esse arcabouço de uma tentativa de punir qualquer tipo de desvio, seja um desvio numa perspectiva legal, estrito senso, ou numa perspectiva moral que foi tornada a legislação, ela não alcançou o sucesso que se esperava. A minha percepção é que havia realmente muitos exageros na lei original de improbidade administrativa. Praticamente ser gestor público se tornou algo absolutamente preocupante. Eu teria muito cuidado em ocupar uma função de gestor público, porque muitas vezes um determinado comportamento podia decorrer de um erro não propriamente do gestor,
mais de uma assessoria, porque ele é obrigado a conhecer todas as peculiaridades de determinados elementos para possibilitar um processo decisório, poderia levá-lo a ser, obviamente, ocupar o polo passivo nesse tipo de ação. Então, um certo enxugamento, aparentemente, assim, a minha primeira impressão sobre essa nova lei de improbidade administrativa, quer dizer, com essa reformulação, veio dar um freio em excessos, inclusive em alguns colegas do Ministério Público, que, na minha percepção, exageraram na utilização desse instrumento. É muito complicado nós, do Ministério Público, querermos processar, às vezes, um gestor por conta de princípios da administração pública. Acho que nós devemos agir para punir o mau gestor, aquele que nós realmente identificamos como um comportamento, não necessariamente um comportamento reiterado, pode ser até um único comportamento, mas com um comportamento voltado a prejudicar a gestão. Nós poderíamos ter outros instrumentos de repreensão, ou esse indivíduo poderia, por um mecanismo muito mais fácil, ressarcir, e não utilizar uma lei como essa, muitas vezes para intimidar e inviabilizar até a vida política de muitos gestores. Não que nossos gestores sejam bons, em verdade, eles são péssimos. A verdade, os gestores municipais, muitos estaduais, até os federais. Mas eu percebo que, tal qual a lei ela se encontrava, por membros do Ministério Público que buscavam muito mais holofotes que efetivamente o cumprimento da lei, estavam se utilizando desses mecanismos. Nessa perspectiva, indo contra a corrente, eu não considero tão ruim assim essas modificações, muito embora haja uma necessidade futura de um aprimoramento, porque não pode ser tanto ao mar, nem tanto à terra. Muito bem, faltando 29 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala dá uma paradinha breve, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já, pessoal. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Faltando 28 minutos para 13h agora, estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. O tema agora é o seguinte: os grupos Fleury e Hermes Pardini acabaram de anunciar a combinação de negócios das duas companhias, criando uma das maiores empresas de saúde do país em operação, que se destaca pela complementaridade dos negócios, serviços e atuação geográfica. Juntas, elas somam 487 unidades de atendimento em 13 estados, e 6.600 pacientes. A receita bruta somada atinge 6 bilhões e 400 milhões de reais e deve ter relevantes ganhos com a otimização da eficiência produtiva e logística, na negociação com fornecedores e na ampliação da oferta do portfólio de produtos no mercado. Marcos Martins, o que é que representa essa fusão, essa combinação dos negócios de Fleury e Pardini? Seu microfone fechado, Marcos Martins. Muito bem, realmente é uma complementariedade das duas empresas, né? O Fleury, muito conhecido, Brasil afora, além de atender a um público de uma classe social maior, né? Tem também, dentro do grupo Fleury, uma segunda marca, o Grupo A Mais, e com várias unidades pelo Brasil inteiro. Então, a nova empresa não vai estar interferindo só no atendimento das unidades do Fleury, mas no atendimento de várias outras pelo Brasil afora. E o Pardini sempre foi considerado como referência no apoio. O que é um laboratório de apoio?
Um laboratório de apoio é aquele que presta serviços para outros laboratórios. Então, muito provavelmente, se um de nós formos a uma marca qualquer de um outro laboratório, pode ser que um dos exames que a gente faça venha a ser processado por esse novo grupo, a junção das duas empresas, Fleury e Pardini. Então, isso interfere no dia a dia dos brasileiros de uma forma bastante significativa, né? Os 6.600 pacientes citados aí na pauta, na reportagens aí, não são pessoas que vão aos laboratórios, né? Por dia, numa conta rápida aí, esta empresa vai estar atendendo perto de 100.000 pessoas por dia, juntando as duas marcas, né? São 6.600 laboratórios, outras empresas que atendem... Esse número me chamou a atenção, achei muito pouco, 6.600 pacientes. É que quem é o paciente aí nesse caso? É o laboratório? São os parceiros? O termo correto, aí as matérias estavam um pouco erradas, o termo correto são 6.600 empresas de medicina laboratorial que serão atendidas. São os parceiros desses dois laboratórios, sim. Exatamente. O grande negócio do Pardini, né, é atender a outros laboratórios, porque nós temos hoje uma gama muito grande de exames. E cada laboratório, cada marca de laboratório não consegue executar, processar todos os exames. Hoje existem em torno de 6.000 tipos de exames, de 5 a 6.000 tipos de exames. E o próprio laboratório processa em torno de 300, que são exames mais simples que a gente vai fazer. Os exames mais complexos, mais raros, o próprio laboratório não processa, ele terceiriza. E o Pardini é o laboratório de referência com o melhor nome, com a melhor colocação no mercado nesse aspecto, né? Marcos, em que essa combinação, essa fusão dos negócios de Fleury e Hermes Pardini impacta na saúde pública, né? Nos pacientes da saúde pública que dependem dos laboratórios públicos para a realização dos seus exames de diagnóstico? São empresas ligadas à saúde suplementar, né? São empresas ligadas fora do SUS, né? São empresas que não atendem ao SUS de uma maneira geral. Mas traz algum impacto para o SUS? Existe uma pequena parcela de laboratórios que atendem ao SUS e que terceirizam com o Pardini, mas é uma parcela pequena. O que vai acontecer é que a junção dessas empresas vai trazer um desenvolvimento em termos de automatização de laboratório muito grande, né? Hoje, os laboratórios, assim, a gente tem uma visão romântica de um médico lá com as pipetas, com seus tubos de ensaio, realizando um exame. Não é mais assim. Isso vai dar um salto de qualidade, então. Com certeza. Hoje, já são grandes equipamentos que processam os exames. E essa junção das duas empresas vai trazer um desenvolvimento para essa automatização, para termos uma quantidade de equipamentos maior e com uma qualidade muito melhor. Então, aí sim, esse salto de qualidade pode impactar um salto de qualidade no sistema público. Sim, com certeza, com certeza. Agora, o impacto no sistema de saúde suplementar, que representa hoje em torno de 25% dos brasileiros, né? E o impacto aí é bem maior. Para esse 1/4 aí dos brasileiros, a qualidade dos exames tende a melhorar bastante e o custo dos exames tende a diminuir. Faltando 22 minutos para 1h, a gente vai seguir aqui para o próximo tema. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a PEC das bondades, a PEC dos auxílios, a PEC kamikaze, enfim, qualquer nome que se queira dar a essa proposta de emenda à Constituição, que permite aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e o Vale Gás para 120 a cada 2 meses. O texto deve ser promulgado em sessão do Congresso Nacional ainda nesta semana. A proposta foi aprovada por 469 votos a favor,
17 contra e 2 abstenções. O pacote de benefícios, aprovado a 81 dias da eleição, terá um custo estimado de 41 bilhões 250 milhões de reais e é a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro para elevar a sua possibilidade de reeleição em outubro. Ângelo, 2 pontos, né? Que a PEC dribla a lei para permitir ao governo conceder esses benefícios sociais às vésperas da eleição presidencial. Primeiro ponto. Mas ela dribla também a lei na forma como ela foi aprovada no Congresso Nacional. Uma PEC é votada sempre em 2 turnos. Houve, desde o começo, uma série de contornos ali para poder chegar lá, né? É isso mesmo. E aí a gente começa a pensar numa questão. Esses foram os números que me chamaram a atenção, né? Primeiro, eu gostaria de trazer aqui uma frase de Ronald Reagan, na década de 80. Não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão, mas por quantas pessoas estão saindo dele. Ou seja, né, alçando um nível, né, de autossuficiência que não necessite de um apoio, né? Pessoas com melhores condições. Isso posto, começa a olhar, não, mas ainda parece que reeleição é sempre um problema para o Brasil, né? Porque os governos se juntam e vão trabalhando apenas pensando nos votos. E aí isso está claro. E esses números chamam a atenção porque parece que também não há oposição, né? O governo Bolsonaro, existe uma grande oposição, mas 469 acachapante, né, esse número aí. 17, apenas 17 contra e 2 que se abstiveram, né? Então, parece também que, apesar de haverem algumas oposições ao governo, ninguém tem coragem de votar contrário a benefícios ao povo, né? Em época de eleição. Então, a história de todo mundo se organizar, agilizar como sempre, né? O pacote de medidas contra o crime, contra a corrupção, ficam rolando, né? Agora, quando, de novo, é interesse de quem está legislando, aí é rápido, aí tem alternativas, tem caminhos, tem uma organização e um interesse ali daquele grupo, daquele coletivo, para aprovar uma coisa dessa a 3 meses da eleição. Eu gostaria que o povo conseguisse reconhecer que não é por aí que se deve votar, né? Tem muito mais coisas de olhar cada um dos seus deputados, governadores, presidentes e senadores nesse momento de eleição, e não apenas porque eu vou estar recebendo um pouco a mais. Misma, é claro que as pessoas estão precisando deste valor, desses valores, né? O reflexo da pandemia, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que teve a renda aí enxugada, encurtada, enfim. A questão não é esta, a questão é como tudo foi feito, está sendo feito para chegar lá, e parlamentar nenhum tem coragem de votar contra num ano eleitoral. Então, o que ele vai dizer lá em casa? Eu estou votando contra um benefício para você. E aí, o que a gente tem? 41 bilhões de estouro de teto de gastos, que vai custar caro para o próximo governo, seja ele quem for, presidente Jair Bolsonaro ou outro qualquer. 2 pontos aí, Mauro, que eu tiro de lição dessa situação. Seguinte, que as pessoas entendam, né, que isso parece absurdo, mas assim, a massa que se beneficia dessa notícia, elas não entendem, né, como é que funciona ali nos bastidores da política. Então, assim, que esse ano de eleição, né, que quem eu posso eu explico. Então, assim, que elas entendam, né, que o presidente ele não presidencia sozinho. O quão importante é você ter os seus deputados e a sua base de aliados, né? Porque olha a celeridade com que isso foi feito. Então, assim, se você tem os seus aliados ali, né, alinhadinho com você consegue colocar suas propostas em pauta, você consegue fazer o que você quer fazer, o que você propõe fazer, ainda que nessas condições, né, que a gente não aprova. E
Esqueci o outro ponto. Olha, me deu um branco. E Eram 2 pontos. um outro detalhe, enquanto você se lembra aí a sua linha de raciocínio, um outro detalhe, assim, o presidente Jair Bolsonaro age, assim, ele é candidato à reeleição, ele tem que pensar nessa possibilidade dele ser reeleito e encontrar no colo dele uma bomba desse tamanho no próximo mandato, já no próximo ano, na verdade, né? Exatamente. E outra coisa, né? E aí a gente tem aí essa disputa, então, né, quase que entre só 2 candidatos. E eu falo muito o seguinte: vamos votar, gente, não pelas propostas, né? Vamos, assim, quando a gente for analisar alguém, um candidato, seja lá o que for, o discurso de alguém, vamos olhar as ações dele no passado, né? E aí a gente contando com essa questão aí, os 2 estão propondo a mesma coisa, né? Que não haja teto de gastos, né? Que um falou sim, e o outro fez. Então, assim, estamos, ou seja, nós não temos para onde correr. Qualquer um dos 2 lados aí vão estar na mesma É o que o Ângelo falou, não temos oposição. Né? Não temos, Então, assim, é importante a gente visualizar isso, né? Porque não foi verbalizado, mas o discurso, a prática é a mesma, né? Então, tenso, é muito tenso, não temos para onde ir. Promotor Paulo Ramos, seu olhar sobre esse tema bem brevemente, para a gente passar para o próximo assunto. É uma questão muito interessante. O que eu vejo, antes de olhar a questão jurídica ou de outra natureza, é verificar quem é o povo no Brasil. Quem é o povo? Uma população de 220 milhões de habitantes. Qual o quantitativo aí de pessoas com escolaridade, pessoas morando de maneira adequada, com saneamento básico, com capacidade de buscar informações e de receber informações adequadas? Você vai ter um contingente elevadíssimo de pessoas completamente alienadas. Então, isso que nós estamos debatendo aqui passa completa a margem da vida dessas pessoas. Elas não têm como, não vão ter nenhum subsídio na realidade, para decidir, para deliberar. E essa maioria, ao final, é essa maioria que vai decidir esse processo eleitoral. Então, uma forma de tocar essas pessoas é justamente melhorar, mesmo que provisoriamente, a qualidade de vida delas. Mas esse não é um problema deste governo. No Brasil, nunca houve um compromisso em resolver a vida das pessoas de maneira definitiva. Quer dizer, criar condições favoráveis para que todos pudessem realizar o seu projeto existencial com dignidade. Então, independentemente do governo, se de direita ou de esquerda, tal, nós estamos convivendo com isso e essa situação sempre vai nos levar ao fracasso. Essa situação que nós estamos vivendo ocorreu na final da década de 20 para a década de 30, da década de 50 para a década de 60. Nós passamos e perdemos oportunidades nos primeiros mandatos do PT. É um ciclo virtuoso que foi todo jogado no lixo e, novamente, perdemos que a pandemia foi destruidora para o mundo todo, mas também gerou oportunidades e nós não soubemos aproveitar adequadamente essa oportunidade. Sobre questão de constitucionalidade ou não há que se discutir, é uma emenda constitucional, não vai me dizer que o Supremo agora vai deliberar com base em princípios que não podia fazer isso e aquilo. Acho que a questão jurídica, o Supremo não tem de se meter nessa questão, é uma deliberação majoritariamente aí do Congresso, com o percentual, o quórum deliberado pela Constituição, é uma decisão política e absolutamente majoritária que ultrapassa esquerda, direita, partido A, partido B, aí justiça não pode se meter. Pode ter uma repercussão na eleição. Nós construímos um sistema político tão maléfico, de tantas narrativas, que se torna desagradável conviver com ele. O presidente Jair Bolsonaro é o presidente que, desde 1988, o que mais promoveu propostas de emenda à nossa Carta Magna, mas essa vejamos, de 1988. E esta legislatura são aprovadas pelo Congresso. Sim, e essa legislatura é a que mais aprovou. Não tem nada a ver, digamos assim, pelo menos indiretamente ou diretamente se ele apresenta a proposta do bem, mas que delibera é o Congresso. Essa responsabilidade nós não podemos conferir ao presidente. Sim, e essa legislatura é a que mais promoveu a aprovação de PECs desde 1988.
É bom que isso fique claro, que quem promulga a emenda fica lá no Congresso. O presidente nem participa desse processo. Sim, tanto que no caso de uma PEC... político importante, mas não participa ali como se fosse uma lei sancionando, ele nem participa disso. O Congresso aprova e o Congresso promulga, ou seja, não tem nem sanção do presidente, é promulgação feita pelo Congresso Nacional. Eu fico com medo, às vezes, dessas narrativas, que o presidente atual faz coisas erradas, faz, mas também você não pode inventar certas coisas que o cara não está fazendo, de repente, né? É muito complicado isso. Vamos seguir aqui, faltando 11 minutos para 1h, o Tribunal de Contas da União validou pela terceira vez, a segurança das urnas eletrônicas. Segundo o TCU, a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral têm planos de contingência voltados à capacitação de pessoal, reserva técnica e orçamentária para as eleições e condições de lidar com possíveis problemas nas urnas, como os ataques cibernéticos. A decisão de ontem faz parte da terceira fase da auditoria, que avalia a segurança das urnas eletrônicas. Então, vamos só recapitular aqui. A primeira fase avaliou a confiabilidade das urnas. A segunda foi lá nos aspectos materiais que poderiam impactar a votação eletrônica. E a terceira, a de ontem, avaliou se há mecanismos de risco para garantir proteção ao processo e evitar falhas e desastres que prejudiquem o resultado. Ângelo, contra fatos não há argumentos, né? 3 fases aí que avaliaram todas as condições. Sim, e eu, como gestor de riscos há bastante tempo e também responsável pela área de controles internos das empresas, sempre fico de olho nisso e toda vez que se fala, né, de segurança das urnas e necessidade de revisão do controle, aquela história de colocar em papel, né, imprimir para ter mais confiabilidade, eu sempre trabalhei com a visão de equilíbrio da visão de controles, né? Ele sim, claro, e nesse, o mais de todos, está mexendo com a soberania nacional, né? Um risco num processo eleitoral. Mas ele já é robusto, ele já é revisado. O que eu acho que poderia equilibrar esses 2 polos que está tendo, né? Porque um fala que precisa imprimir, que ainda é deficitário, e um outro simplesmente protegendo, dizendo que não está tudo bem, para criar uma conversa sobre isso, sim, sempre há uma necessidade de melhoria de processos, né? Sempre há, porque eu falo, e como gestor de risco, prevenção à fraude, por fora tem a Universidade do Crime, né? Estudando tecnologias, inovando para cometer atos ilícitos. Então, na questão das urnas, para mim seria muito claro, sim, está bom para hoje e vamos continuar observando melhorias contínuas no processo, né? Porque vem aí até blockchain, como é que a gente vai fazer isso, como é que isso interfere? Sim, vamos continuar incorporando melhorias contínuas no programa, mas depois de todas essas fases, está suficiente e tem que se tomar o cuidado para que isso não vire argumentos de eleição e pós-eleição que possam contaminar, né, este processo. Equilíbrio tem que ser robusto, tem que ser continuamente revisado, e eu acredito que esteja no caminho. Perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 8 minutos para 1h. Eu começo aqui com o Marcos Martins. Marcos, a Fernanda Coutinho está no YouTube perguntando o seguinte: se há conflito de interesses quando um hospital pertence a um plano de saúde, uma operadora de saúde, né? Marcos? Uma excelente pergunta, né? Sim. E muito ligada ao tema que nós conversamos hoje, né? O principal sócio hoje do Grupo Fleury é o Bradesco Seguros. Então, nessa união de empresas, há a interferência de um plano de saúde. Isso é muito, muito importante. O que nós estamos vivendo aí é uma verticalização na saúde. Ou seja, eu tenho um pagador, né? O cliente paga o plano e o plano paga os seus prestadores de serviço. Quando são empresas distintas nesta cadeia de prestação de serviço, há um controle mais efetivo. O que nós estamos vendo hoje é que, de uma certa maneira, existe um plano de saúde tomando conta do prestador de serviço. E aí a gente pode perder um pouco na qualidade.
Não que vá haver alguma coisa errada, não que vai sair um exame errado, mas o processo como um todo perde essa característica própria de empresas distintas dentro da cadeia, né? É uma coisa, né, bastante relevante. A Sul América foi adquirida por uma rede de hospitais recentemente, né? E agora... Sim. Eu ouvi, pelo que eu li, a Bradesco Diagnóstico tem cerca de 20%, né? Terá cerca de 20% de participação, né? Então, sim, é uma ação, uma interferência direta, né? É o maior sócio individual, né? Porque a junção das duas empresas vai ter 44% na Bolsa. E depois vem os antigos médicos do Fleury e vem alguns outros acionistas, mas o maior acionista do grupo, né, será a Bradesco, sem dúvida. E ela vai ter um poder muito grande sobre as decisões tomadas pelos prestadores de serviço, isso não tem dúvida. Essa verticalização pode trazer algum benefício econômico em termos de sinergia, de ter uma empresa mais enxuta, enfim, existem os seus prós e os seus contras. Existe uma questão econômica importante aí, mas eu acredito que essa fiscalização dentro dos processos, por ser empresas distintas dentro da cadeia, é muito importante. Eu não gosto muito dessa verticalização como um todo. E a pergunta foi exatamente essa, né? Inclusive, esse processo tem que ser aprovado pelo CAD. Pode ser que tudo isso volte atrás. Claro. Pode ser que tudo isso mude. E o CAD ainda vai dar o seu parecer. E se o CAD for fazer alguma menção, será a essa questão de termos um convênio com o sócio da empresa. Faltando 4 minutos para uma, eu tenho aqui outras questões da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos, porque senão a gente não vai conseguir cumprir aqui com todas. Eu sei que você está querendo falar mesmo. Não, pode seguir. Vamos lá, então eu vou para a sua pergunta mesmo. O Paulo Brandão está no Facebook, ele quer saber por que a privatização da Codengi virou um dos principais assuntos do debate político aí em Minas. Complexo, né? Para essa hora, em 4 minutos. Então, nós vamos em 4 não, em 4 para a gente acabar. A gente tem um minuto para cada um aí, vamos lá. Tá, vou fazer aqui um breve resumo, tá bom? A Codengi é uma empresa estatal, né? Eu não estou aqui falando por ela, mas vou falar de informações que são públicas. Nós estamos num movimento de desestatização e desinvestimento, porque é uma política atual do governo atual, né? Então, ponto. É isso aí. Ok, a pergunta aqui do promotor Paulo Ramos, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ele mora aqui em São Paulo, zona oeste da capital, ele quer saber o seguinte: em que medida a gestão do então governador Flávio Dino, que é magistrado, contribuiu para o desenvolvimento da justiça aí no Maranhão? É uma questão delicada. O membro do Ministério Público ele não pode ter manifestações sobre questões políticas em público. Então, eu me reservo ao direito de não fazer nenhum comentário sobre essa questão. Ok. E a pergunta faltou de quem? Então, aqui do Calori, né? Ângelo, a Luciana Trindade está no Instagram. Tráfico de influência pode ser considerado um crime menor ou, como já disseram, só uma corrupçãozinha? Nossa, como a gente classifica um crime menor, né? Isso é complicado. Eu acho que a gente tem que olhar a visão consequencialista disso, né? Quais que são os riscos, as consequências e os impactos de um crime dessa natureza. Eu acredito que é tão alto quanto os outros. Temos que ficar atentos a esses tráficos de influência, esses conflitos de interesse, tanto no setor público quanto no setor privado. Muito bem, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O agradecimento de toda a nossa equipe, ao promotor de justiça no Maranhão, Paulo Roberto Barbosa Ramos, associado do MPD, professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão,
participou com a gente diretamente lá de São Luís, a Misma de Paula, economista, coordenadora de Integridade e Gestão de Riscos da Codens, de Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, ela está lá em PH, o Ângelo Calori, mentor, executivo, professor, palestrante em Ética e Governança Corporativa, e o Marcos Martins, administrador, gestor empresarial, psicólogo, sócio fundador e diretor da consultoria Martins de Gestão Empresarial. Agradecimento mais uma vez a vocês todos. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica da OTV, o Sérgio Oliveira, valeu Sérgio aí pelo apoio, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilta Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na direção-geral da OTV, o Alberto Luchetti, e você, do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, faltando 1 minuto para 1 da tarde, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau.